Bom, malta, eu peço desculpa por ter ficado muito tempo sem postar a continuação desse manhwa. E não se preocupe, eu vou postar a continuação agora mesmo. E para quem não viu a parte 1 e 2, eu irei deixar o link aí na descrição. E também irei fazer um pequeno resumo para quem viu e se esqueceu, pois já faz muito tempo que eu lancei essa continuação. O nome da nossa protagonista é Vivian, uma maga de memórias. Ela se relacionou com um homem de nome Samuel. Esse homem virou imperador por ter a linhagem real, apesar de não ser direta, e por ser o mais forte, com o poder de controlar as chamas. A relação deles era maravilhosa. Ela se sentia feliz dentro dela. Mas do nada, o Samuel mudou de comportamento, sendo mais controlador. A Vivian se via pressionada. Até para respirar pequenos passeios tinha que ter permissão de Samuel. E o mais importante, ela sempre quis ter um filho, algo que Samuel era contra, sem contar que ela era chifrada. Em um certo dia, ela descobriu que estava grávida. Ela queria cuidar do bebê, mas sabia que se contasse para o Samuel ia mandar ela abortar na hora. Ela apagou a memória do médico que a diagnosticou. E ela teve uma ideia super cabulosa: apagar a memória de todo mundo, pois se sobrasse alguma pessoa, essa pessoa ia capturar ela de volta para o castelo. Ela iniciou com os preparativos para o plano. Já havia iniciado o plano. Apagou a memória de todo mundo, menos da Ri, a sua serva, que a ajudou com essa toda bagunça. Quando chegou a vez de apagar a memória de Samuel, ela teve inúmeras dificuldades, pois eles têm muitas memórias juntos. Ela conseguiu apagar a memória dele, mas no processo acabou ganhando uma doença chamada plumeria e ela também ficou com memórias perdidas. 7 anos se passaram. Ela voltou ao castelo, pois queria encontrar o marido dela para poder cuidar da filha. Ela já tinha pouco tempo de vida. Ela se esqueceu totalmente de quem é a filha. Correção, ela se esqueceu totalmente de quem é o marido. A única pessoa com as memórias intactas nesse manhwa é a Ri, a sua serva, pois não sofreu a lavagem cerebral há 7 anos atrás. E esqueci de mencionar algo. Nesse manhwa tem um grupo chamado Illuminati que sequestra crianças. O Samuel havia descoberto os esconderijos dele e foi lutar contra ele. Da luta saiu super machucado e foi encontrado pela Vivi. A Vivi levou ele até a casa dela para poder cuidar dos machucados. Mas o Samuel, quando recuperou as forças e a consciência, ele fugiu para o castelo. E também esqueci de mencionar algo. O Samuel vem tendo sonhos com a Vivi, onde vê a Vivi mas não consegue ver o rosto. Ele não se lembra da Vivi, mas as memórias deles a torturam. E a Ri, a sua serva, anda atrás de novos médicos para examinar a Vivi, pois ela não se conforma que ela vai de base daqui a 6 meses. Depois de falar com o último médico, ela saiu e mentiu para a filha dizendo que estava bem. Acabei fazendo um resumo bem curto, falei tudo de forma superficial. De forma detalhada, os links vão estar aqui na descrição e vamos à continuação. Voltamos no tempo, para uma primavera, onde Vivian ainda era criança. Atrás dela estava o Samuel. Ela olhou para o Samuel e disse que ele era a primavera dela. Do nada surgiu uma pergunta: já não me amas mais? Voltamos ao presente. O Samuel sentia uma dor de cabeça, pois as memórias da Vivian só vinham quando ele estava prestes a esquecer. Ele se perguntava como podia se esquecer de alguém cujo rosto não lembrava. Ele sentia falta dela e se perguntava se isso era um castigo. Sentia os dias como se fossem impossíveis de viver. Só de ver as folhas da primavera ele se lembrava dela, e sempre a via em qualquer lugar. O homem tornou-se esquizofrênico. Do nada, ele viu a Vivian, mas quando esticou a mão, ela não estava lá. Ele foi a uma reunião. As pessoas tentavam chamar a atenção dele, mas ele só olhava para as flores. Seu servo tentou chamá-lo para a reunião, pois a delegação perguntou qual seria a quantidade de arroz a ser enviada para o Império no próximo ano. Samuel ficou irritado e perguntou se eles estavam na posição de escolher algo. Os membros estavam assustados. Ele terminou a reunião e se retirou dizendo que não queria mais perder tempo. Seu servo pediu desculpas e disse para os membros da reunião desfrutarem do império. Ele foi ter com Samuel. O Samuel pediu para o servo investigar o ministro de Relações Exteriores e saber quanto ele já gastou, e por que está em silêncio. O servo perguntou se ele ouviu o que estavam falando na reunião. Ele disse que sim. O servo perguntou o motivo de ter ficado quieto. Do nada, Samuel começou a admirar as flores. O servo ficou espantado. O Samuel perguntou sobre a investigação sobre Vivian. O servo disse que estão no mesmo, ainda não a encontraram. O servo mandou descansar, que cuidaria do resto. Ele se retirou, dizendo que voltaria na hora do almoço. O servo achava que ninguém da reunião notou que ele estava muito estranho. Em um dia, do nada, o imperador começou a perguntar pela Vivian. Eles queriam saber o que aconteceu. Samuel perguntou por Vivian, tentando explicar quem ela era. Começaram a procurar por ela. O comportamento dele mudou, mas ninguém o entendia, pois ele era o único que se lembrava dela. Para todo mundo, ele nunca se casou, mas ele vivia falando sobre sua esposa. Ele começou a falar de forma desesperada.
Todos pensaram que seria temporária essa maluquice. Porém, ele se tornou louco, espalhando vários panfletos dela pelo império, em artigos e jornais. Por 7 anos, ninguém soube de nada. Ele continuou atrás da imperatriz, perguntando-se por que ela o deixou, pois tudo que se lembra é do quanto a ama. Perguntava-se o porquê dela tê-lo deixado e o que ela estaria vivendo, se estaria bem sem ele. Ele tinha certeza que ela estava viva, segurando na ferida, dizia estar morrendo e continuava chorando. Do outro lado, estava Vivian feliz. Elas saíram para espalhar panfletos pela cidade, anunciando o restaurante, e acabaram se dividindo. As pessoas estavam felizes em vê-las e as recebiam com carinho. Ari perguntou se já estava tudo e se não precisariam comprar mais coisas. A Vivi disse que não precisariam de mais nada e que a maioria dos panfletos foram distribuídos. Ari disse que ela fez um bom trabalho. Ari perguntou se ela investigou sobre seu marido. A Vivian disse que no cartório não tem nenhuma informação do seu marido. Ela disse que não encontrou informações sobre alguém que se casou com Eve Atherion no sistema. A Ari se perguntava se a Vivian sabia que o nome que ela está usando agora é falso. A Ari não a estava ajudando. Ela ainda se lembrava do dia em que a Vivian foi ter com ela pedindo ajuda, pois queria ser livre e ir até um lugar onde as pessoas não se lembrassem dela. A vontade que ela tinha de fugir e o risco dela perder a memória por conta de uma criança que estava no ventre. A vontade que ela tem de encontrar o seu marido, suportando as dores da estrela. Ela se perguntava que caminho ele devia seguir. Nesse momento, ela se esbarrou em uma pessoa. A pessoa tirou o capuz e disse o antigo nome da Ari, só que a pessoa notou que ela mudou a cor dos cabelos. A pessoa queria se aproximar, mas já havia desaparecido. Olhando para a comida, a Vivi tinha medo, pois os preços pareciam ser elevados por conta da qualidade da comida. A Ari disse para ela pensar em comer e ficar saudável. A estrela toda fofinha disse que quando chegar a idade da Ari, ela vai preparar refeições deliciosas para a mãe. A Vivi a abraçou de uma forma super fofa. Em sua mente, a Vivi dizia não ter encontrado o pai da estrela. Ela não queria ser apressada, a estrela queria partir o seu porquinho, pois queria comprar comida para a mãe. A Ari disse que ela deve usar o dinheiro quando se casar. A estrela disse que não quer se casar. A Vivi só observava e decidiu ir fazer um chá para todo mundo. Quando ela chegou com o chá, a estrela já estava dormindo. Ela se retirou desejando bons sonhos e foi guardar os biscoitos para o dia seguinte. De repente, ela sentiu uma tontura. Ela começou a procurar o remédio, mas quando estava prestes a cair, o Samuel a segurou, nos dando essa bela vista. Eles foram se sentar, e o Samuel perguntou se ela estava bem, pois ela estava muito pálida. Ela disse que sempre foi assim. Ela se perguntava o que ele estava fazendo aqui, pois ele foi embora sem se despedir, e o perguntou por que ele desapareceu de repente. Em sua mente, ele se perguntava o porquê de ficar preocupado com essa mulher, e se lembrou do médico dando a ele os primeiros socorros, e que no meio desse processo, ele olhou para a bandagem que a Vivi o deu. Ele não sabia o motivo de sentir a falta dela. Ele disse que sentiu a falta dela. A Vivi segurou o rosto dele, parece que vai rolar, não rolou, pois ela disse que achou que tinha algo no rosto dele, foi por isso que pegou o rosto dele. O Samuel a levou para a cama e perguntou se ela estava bem. Ela disse estar bem e que só é uma tontura. O clima ficou estranho. Ela o convidou para tomar juntos o chá. Ela se desculpou pois o chá estava meio frio. Ele disse que o chá estava bom. Ela perguntou qual foi o motivo dele ter vindo. Ele até se engasgou e disse ser tarde, mas veio agradecer. A Vivi estranhou, já é alta noite. Ele disse não ter tempo durante o dia. Sorrindo, a Vivi disse que ele é muito ocupado, e disse para ele que no dia seguinte ela irá inaugurar o restaurante dela. O Samuel disse que ia ajudar. Ela agradeceu. Ele disse que essas não são apenas palavras vazias. De repente, ele tirou um colar que tinha um anel e disse não saber se aquilo pertence à sua esposa, e deu para a Vivi. A Vivi perguntou o porquê de ele dar aquilo, ele disse para ela pensar como uma recompensa por tê-lo salvo, ele disse que ela pode fazer o que quiser. Em sua mente, a Vivi dizia que parece ser muito caro, e perguntou se não tinha dono. O Samuel disse não saber se tem dono. A Vivi disse que o anel aparenta ser de noivado, e perguntou se ele está casado. Ele disse ter uma esposa. A Vivi ficou espantada pois ele deu para ela um anel sendo que é casado. Ele disse não se lembrar dela, o que deixou a Vivi confusa, mas ela notou que está na mesma situação. De repente, a estrela acordou e foi ter com a mãe. A Vivi tentou avisar que não é o pai.
Ela começou a fazer um montão de perguntas, tipo como estão os seus dentes, se ele come cenoura e se ele veio a surpreender. Ela começou a chorar, pedindo que ele não fosse embora. Ele a carregou e prometeu nunca mais fugir dela. A Vivi se sentiu aliviada pois ele não odeia crianças. Ele se perguntava por que ela pensava que é um alívio ele gostar de crianças. O Samuel pediu que ela ficasse quieta porque a estrela já estava dormindo, e disse em sua mente que quando a viu chorar, o coração dele começou a bater de uma forma estranha. A Vivi estava preocupada em encontrar o pai biológico da estrela, mas agora estava nervosa porque não sabia se ia ser feliz com ele. O Samuel disse que ela já dormiu e que se for ele a deixar na cama ela vai acordar. Ele pediu a Vivian para ir deixá-la mais tarde. A Vivi se perguntava por que ele as tratou com gentileza, sendo que é a primeira vez que ele as vê, e é como se ele já as conhecesse. Ela agradeceu e perguntou o nome dele. Ele disse se chamar Samuel. Ela disse que o nome dela é Yveterion, o nome falso, mas ela não conhece o seu verdadeiro nome. O clima parecia estar muito agradável. Na manhã seguinte, elas já estavam preparadas e abriram o restaurante. Pessoas de fora diziam que mal o restaurante abriu, a família real já os apoia. Outra figura dizia que se sentiria privilegiada se fosse ao restaurante. Um cozinheiro ficou irritado, pois ele abriu um restaurante há 20 anos e vem tentando criar conexões com a família real. Ele ficou irritado com isso porque esse lugar sujo já recebeu o apoio do imperador. Ele suspeitava que as donas têm sobrenomes reconhecidos. Ele queria arranjar uma forma de acabar com essas baratas. Do nada, ele vê a estrela indo entregar o remédio à mãe. A Vivi agradeceu, mas o invejoso estava feliz porque arranjou uma forma de arruinar o restaurante novo. A Vivian agradeceu a estrela. Há um bom tempo atrás a deusa Mijorne desceu ao Império Rubentiano, ela criou tudo até os humanos, ela começou a governar o povo. A paz durou pouco tempo pois a deusa morreu por conta de uma doença, ela compartilhou o seu poder com os humanos, e os escolhidos eram chamados de magos. Os poderes da deusa se expressam de diferentes formas, e o nível de poder também. Em alguns casos existiram pessoas com um poder fora do normal, em outros pessoas com habilidade surpreendentes. Voltando ao restaurante, a Vivi perguntou a uns clientes se a comida estava boa. Os clientes estavam felizes, dizendo que voltariam mais vezes. A Vivi agradeceu, e os clientes estavam muito felizes, dizendo que a comida é super boa. A Ari foi até a Vivi, dizendo que ainda não podem ficar animadas. A Vivi concordou e disse que a Ari se preocupa muito. Os clientes não suportavam a fofura delas e também a fofura da estrela, só por isso as pessoas prometiam voltar mais vezes. De repente, uns homens chegaram, alguns clientes achavam que eles vinham dar uma sentença imperial. A Ari se pôs na frente, perguntando se eles vieram como clientes. O homem se apresentou e disse ser o entregador imperial de fast food. Elas notaram que eles pertencem ao império e também a uma alta classe. Eles disseram que tudo já foi pago e que elas devem entregar a comida. A Ari se perguntava o que elas devem fazer nesta situação, pois eles são homens do império que estavam a abusar do seu poder. Gentilmente, a Vivi se recusou a atendê-los, o que deixou todo mundo de queixo caído. Ela até disse que elas não merecem um tratamento especial. O homem disse ser uma oportunidade rara, mesmo assim eles foram expulsos do restaurante. Ela não imaginava que o Samuel tinha status elevados. De repente, alguém ficou chateado porque a comida não estava boa e pediu para falar com o chefe. As pessoas se perguntavam o que aconteceu. O cozinheiro de Antas disse que a comida tem um gosto estranho, como se fosse lixo. Ele lançou um comprimido na sopa e disse ser um remédio. A Vivi se aproximou e se apresentou, perguntando qual é o problema. O cozinheiro estava desconfiado, achava que ela não era a chefe, e perguntou o porquê desse remédio na comida. A Vivi disse não saber e que, se ele não gostou da comida, elas podem trazer outro prato. Todo mundo murmurava quem era o homem bancário. Ele era conhecido. Ele usava substâncias ilícitas na comida e foi expulso do palácio. O homem ainda fingia estar chateado. De repente, a estrela chegou, ficou assustada quando viu o homem partir um caos. O homem mostrou o comprimido. A Vivi disse que o único ingrediente nessa comida é o peixe, e perguntou se não foi ele quem adicionou o comprimido. Ele ficou chateado porque o chamaram de mentiroso. A Vivi se desculpou pelo erro na comida.
O homem apontou para a estrela e disse que ela tem comprimidos, e a perguntou se ela ainda vai negar. O homem disse que não ia pagar por aquele lixo e que alguém deve se responsabilizar. A Ari mandou ele se calar. A Vivi o acalmou, cativou a sua magia perguntando se ele tem certeza que ele encontrou esse remédio na comida. O homem reconheceu a luz. Ela continuou ativando seus poderes, tudo que ele fez estava sendo exposto, e perguntou o que está acontecendo. A Vivi disse que foi ele quem pôs o remédio na comida. O homem se viu sem saída e queria fugir do lugar. Um figurante se lembrou dele e do seu restaurante, várias pessoas se lembraram dele pois ele usava substâncias ilícitas na comida. O homem se retirou, a Vivi apanhou uma pequena tontura, a estrela perguntou se ela estava bem. Ela disse que estará bem e pediu desculpas pelo que aconteceu. As pessoas diziam estar calmas. Ela disse para todo mundo aproveitar a comida, pois ela vai preparar as sobremesas.